trazer um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre os vínculos, sobre as relações, né? Porque, primeiro, são aspectos importantes da nossa vida, sempre foram. E eu acho que nesse momento, né, onde a gente está tendo tantas mudanças, né, onde a gente está tendo que se adaptar a tantas coisas, onde a gente teve várias perdas, né, em âmbitos emocionais, práticos, as relações mais do que nunca são importantes, mas elas estão sendo muito atingidas, né? Elas estão sendo muito atingidas com o que está acontecendo. Eu vou estar respondendo tudo no final, tá, Biratã? Vou ler hoje, com certeza, seu comentário, tá bom? Aí no final eu respondo tudo, então vocês podem ir deixando aí as perguntas de vocês, tá bom? Durante a live. Então as relações estão sendo muito impactadas, né? E é um aspecto muito importante da nossa vida. Então isso tem se tornado um dos motivos de sofrimento, né? Igual, por exemplo, o Biratã tá trazendo aqui a questão do filho dele, né? Muitos casais têm ficado estressados, brigando, famílias, né? Então eu vou trazer relações de uma forma geral. E eu vou estar trazendo hoje um aspecto específico, né? Que é a complementação nas relações, tá? Para que a gente tome consciência e isso ajude a gente a se responsabilizar, a se questionar, né? E desenvolver vínculos mais saudáveis na nossa vida, tá? Afinal, os vínculos, né, o afeto de uma forma geral nos marca. Ou eles nos ajudam muito, ou eles nos atrapalham, né, nos destroem. Então eu acho que é muito importante a gente pensar sobre eles, refletir, se responsabilizar, né, nas nossas atitudes e nas nossas buscas de vínculo. Então antes de começar, tem uma frase que eu separei aqui, que fala o seguinte: paradoxalmente, ser capaz de estar sozinho é a condição para ser capaz de amar. Eric Fromm. Por que eu trouxe essa frase? Eu até fiz já uma live, gente, falando um pouquinho sobre a diferença entre solidão e solitude. Quem não assistiu, procura lá no meu YouTube, tá? Adriana Souza Psi, que também é bem legal. E por que eu decidi trazer essa frase para iniciar, né? Depois vai ter uma frase para fechamento também. Mas por que eu decidi abrir com essa frase? Porque quando a gente fala sobre o que é complementação, e veja, eu tô trazendo esse tema, gente, porque isso é um dos motivos que atrapalha muito os vínculos, né, as pessoas se resolverem. Então, assim, ter problemas nas relações é uma coisa comum. O que os vínculos, né, o casal, a família faz com esse problema, que é o que vai tornar isso saudável ou destrutivo. E muitas coisas às vezes impedem uma boa comunicação, uma boa resolução, né, dos problemas, exatamente por causa de alguns processos emocionais que trazem essa dificuldade da gente se perceber, né, se responsabilizar por nós e perceber o outro, né, dentro da questão e da adaptação do outro, que é o que eu vou trazer. Então, a complementação é o quê? Essa fantasia, e isso é um mito bastante comum social, né, de que o outro, ele é responsável por parte de mim. Então, quando a gente fala assim, a tampa da panela, meu lado da laranja, né, a gente tá lançando pro outro, e isso pode ser amigo, isso pode ser parceiro ou parceira amoroso, né, pode ser família, pai, mãe, a gente lança pro outro uma responsabilidade sobre nós. Então, duas coisas acontecem na complementação. A gente fica sem uma parte de nós mesmos, o que gera um grande problema, né? Que é a impossibilidade de se responsabilizar por aquilo e a perda, né, de uma capacidade e de uma possibilidade importante na nossa humanidade, né? E a projeção de que é o outro responsável, né, por uma parte de nós mesmos. E eu vou estar falando um pouquinho como é que essas complementações acontecem. Então, veja, no momento em que a gente tira de nós a responsabilidade de parte da nossa humanidade e lança pro outro, gente, o problema tá feito. Vai dar problema, né? Vai ter briga e não vai ter solução. Porque a gente vai estar lançando pro outro uma responsabilidade e uma projeção e uma expectativa disfuncional, né? Que essa pessoa pode até atender, mas você sabe que quando ela atende é pior? Porque olha só, por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura e lanço uma projeção de que o outro é que tem que tomar as decisões da minha vida. Eu sou insegura, eu não sei o que é melhor pra mim, eu tenho dificuldade de decisão, de escolher. E aí eu me relaciono com uma pessoa que tem essa atitude mais na vida, que gosta de ajudar e de falar o que eu tenho que fazer, e que isso é um tipo de ajuda, né, mas que acaba com o tempo se tornando um controle, e essa pessoa sempre tá falando o que eu faço, etc. Ou seja, eu consegui o que eu queria, alguém pra falar o que eu deveria fazer.
Mas isso é até pior, porque aí tira de mim a possibilidade. Então, duas coisas podem acontecer. Eu projeto, aquela pessoa não atende a minha projeção, e o fato dela não atender a minha projeção me deixa frustrado de uma forma disfuncional, porque não era mesmo responsabilidade daquela pessoa atender isso. Ou ela atende, e aí acaba reforçando de que eu não sou capaz, né? Porque ela tá fazendo ali por mim. Então, gente, assim, a complementação, que eu vou estar explicando bem direitinho aqui, tá? O que que é, como é que acontece, por que que acontece, é um dos motivos, né, adaptativos, é um processo adaptativo que a gente acaba se, se adaptando em uma polaridade, que eu vou estar explicando aqui quais são as possíveis polaridades, aonde a gente fica com dificuldade de nos resolver. Então a gente acaba lançando para a relação uma coisa que não deveria ser da relação. Isso gera muita tensão, isso gera brigas desnecessárias, isso gera um estresse enorme. E as duas pessoas saem perdendo, né? E eu vou estar demonstrando isso aqui um pouquinho, tá bom? E pra gente estar prestando atenção aí nas nossas relações de uma forma geral, tá tentando melhorar, dar mais qualidade para essas relações, né? Se responsabilizando pelo que é nosso, para que a gente consiga passar por essa quarentena, né, por esse isolamento, com mais qualidade e mais saúde. Afinal, as relações, elas nos impactam muito nisso, né, na nossa qualidade de vida e na nossa saúde emocional, tá? Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre complementação, né, a gente tá falando sobre exatamente isso, né? Uma pessoa tem uma fantasia emocional, né, aonde uma parte dela é projetada na outra, e essa pessoa se encaixa nessa fantasia. Então a gente acaba se tornando um só, o que é um perigo, né? Porque somos dois. Então, o fato, as pessoas fantasiam muito isso, né? De que a gente agora vai ter uma relação e que uma relação boa é se transformar em uma pessoa só. E isso é o que traz muito prejuízo e muito desgaste, uma relação abusiva, uma relação agressiva, às vezes meio passivo-agressiva, mais agressiva, sem respeito, porque fica uma complexidade ali entre raiva e necessidade, que eu vou estar explicando um pouco melhor. Então, veja. Todos nós passamos por um processo de adaptação na vida. A gente não nasce pronto, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo o que fazer, como está na vida. A gente nasce e a gente começa a observar como as pessoas se comportam, como é que são os vínculos, como é que os vínculos acontecem, quais são as expectativas da minha família e da sociedade sobre mim. Isso faz a gente ir buscando um lugar, né, que a gente chama de um lugar de sobrevivência, de adaptação, o eu adaptado. Então, veja, a gente passa por todo um processo de repressão, de adaptação, de regras, onde a gente começa a buscar um espaço onde a gente se sinta seguro, aceito, acolhido. Isso é subjetivo, as pessoas buscam espaços de sobrevivência diferente. Mas é importante entender que sempre quando a gente ocupa um desses espaços, a gente é incompleto. A gente tem só uma parte da gente, exatamente por ser um processo adaptativo. Então, vamos lá. Qual é a nossa primeira experiência de vínculo? A nossa primeira experiência de vínculo é a gente, criança, e um adulto. Então, esse adulto tá falando pra gente o que fazer, esse adulto tá cuidando da gente, a gente tem uma dependência desse adulto. Essa é a nossa primeira experiência de vínculo, né? É um vínculo onde é adequado, já que a criança realmente não consegue ter autonomia, a criança não tem uma individualidade, né, no sentido de saber fazer as coisas, né, de ter capacidade de saber fazer boas escolhas. A criança, ela precisa ser guiada e educada, né? Então a gente começa com essa primeira relação de poder. E aí, com o tempo, o que deveria acontecer? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente vai ficar de igual para igual, enquanto adulto, com outros adultos. Só que nem sempre isso acontece, né, gente? Não só pela nossa própria experiência de viver uma relação ali de diferença de poder, a gente tá o tempo todo conferindo isso na sociedade, então, na família. Então, por exemplo, eu vejo meu pai sendo autoritário com a minha mãe, ou minha mãe sempre desqualificando e sendo perseguitória com meu pai, ou a minha mãe sempre super protegendo alguém e fazendo tudo por ele. Então, eu começo a ver as relações e naturalizo de que existe essa diferença. E aí eu vou buscar um lugar adaptativo, aonde ou eu vou me sentir mais inseguro, no sentido de incapaz, né, onde eu for mais reprimido na minha capacidade de ação, de movimento, de escolha. E aí eu fico aqui com pouco poder e me adapto como essa pessoa que a gente vai chamar de vítima. Ou eu me adapto nesse lugar aqui, que é onde vou me sentir segura, né? Sendo mais salvador ou mais perseguidor, que quer dizer o quê? Eu sou uma pessoa que
ajudo muito o outro, né? Que pra eu ter valor eu tenho que ser útil na vida da pessoa, eu tenho que resolver a vida da pessoa. A sensação do salvador, né, gente, é que ele só vai ser amado se ele for útil, né? Então a fantasia emocional, né, a desqualificação do salvador é a sensação de que ele não tem valor inerente, de que o valor dele tá na utilidade dele, que o valor dele tá na dependência das pessoas por ele. E o perseguidor, né, de que ele precisa estar sempre pontuando, de que o outro não dá conta sozinho, então ele tem que estar sempre pontuando, ele tem que estar sempre falando pro outro o que fazer. Então o perseguidor, ele tem um pouco desse sentimento de que o outro depende dele, né, de que o outro não dá conta sozinho e que ele sempre tem que estar resolvendo. Então a gente já consegue perceber que nenhuma dessas atitudes, que são essas personalidades que vão ficar aqui mais no guia, né, mais no controle, são saudáveis, né? Existe uma condição de amor para elas estarem aqui. Então é importante a gente verificar de que existe por trás dessa personalidade um sofrimento, né? Uma dor que mantém ele ali naquele padrão. Muitas vezes as pessoas persecutórias, gente, tiveram vivências abusivas, né, criticistas, que deixaram elas com uma sensação de que elas só estariam protegidas na vida se elas fossem um pouco agressivas, né, fossem persecutórias, críticas, né, então elas acabam, de novo, são processos adaptativos. Não fala sobre liberdade, autenticidade e saúde, fala sobre adaptação. Então, eu passei por um processo repressivo de dor e trauma, eu tô buscando desesperadamente um lugar onde eu me sinta seguro. E aí, às vezes, esse lugar é um salvador ou um perseguidor, né? Que fica aqui no controle, né? Que fica com essa posição, eu sou mais e preciso cuidar desse que é menos. Como que acontece com essa personalidade da vítima? Essa pessoa também passou por processos desqualificativos, destrutivos, e ela foi sendo reforçada, né, de que ela não era capaz, de que ela não dava conta da vida, de que ela não podia confiar nela, ou porque ela é bobinha, ou porque existiu ali na vida da pessoa uma pessoa muito salvadora ou muito persecutória, e aí eu fui me adaptando. É quase como se fosse assim, gente, diante de uma experiência e de uma educação, de uma referência, a gente pode ter duas atitudes. A gente pode reagir, ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma mãe submissa, eu posso reagir e me tornar uma mulher extremamente persecutória ou salvadora, controladora. Ou eu posso imitar, eu posso reagir ou imitar. Isso é subjetivo. Dri, por que que eu reagi ou por que que eu imitei? Isso é subjetivo. A gente vai recebendo, né, e sentindo várias coisas durante esse processo que vão lançando pra gente um lugar de conforto. E aí eu posso repetir e também ficar submissa tanto quanto ela. Então, esse processo, e como ele acontece, aí precisa fazer uma análise toda individual, subjetiva, e por isso que as lives e os vídeos não vão substituir terapia. A gente precisa buscar se conhecer melhor, entender as nossas dores e o nosso processo para entender por que a gente foi parar aí, né? Mas aí a gente pode ficar nesse lugar aqui, né? De insegurança, de sentir que a gente não tem potência, que a gente não consegue, e lançar pro outro. Então, veja, gente, só existe um salvador se existe uma vítima. E só existe uma vítima se existe um salvador ou um perseguidor. Percebe? Então, essas personalidades se atraem. E aí se torna um processo de complementação. Olha, eu só vou aceitar uma pessoa na minha vida que me controla se eu tenho a sensação de que eu não sou capaz de me controlar, que eu não sou capaz de resolver a minha vida sozinho. Olha, eu só vou aceitar uma pessoa na minha vida se eu tenho que ser essa pessoa que tem que dar conta de tudo, que tem que controlar e etc, se for uma pessoa que precisa da minha ajuda. Ou seja, a nossa sobrevivência faz com que a gente busque manter a nossa zona de conforto. E aí a gente acaba complementando. E aí entra uma grande questão, que é, essas pessoas vão ficar se culpabilizando. Se a gente não consegue entender que eu, enquanto vítima, tiro a minha responsabilidade e lanço pro outro, e por isso ele me persegue, me controla e me critica, ou se eu, salvador, né, fico criticando, perseguindo e salvando, e eu gosto desse papel, então não adianta eu ficar reclamando de que aquela pessoa não me ajuda, de que eu não posso confiar nela, né, de que ela não dá conta. Se a gente não se responsabiliza e entender que essas são as nossas zonas de conforto, a única coisa que vai acontecer nessa relação é um vai ficar jogando a culpa pro outro e vão continuar mantendo os seus padrões. Então, olha só, quando a gente critica alguém, um parceiro nosso, um mãe, pai, quando a gente é adulto, né, gente? Um chefe, a gente precisa avaliar como que a gente alimenta aquela crítica. Quer dizer o quê? Se eu tô nesse papel de vítima, né?
E aí eu, por exemplo, tem o meu parceiro fica sempre lá me criticando, falando como é que eu tenho que fazer, como é que eu não tenho que fazer. Eu sempre me sinto insegura e etc. Eu começo a ficar com raiva, né? Ai, mas você não para de me controlar, você não para de fazer. Mas veja, eu preciso conferir como eu alimento isso. Porque aí, por exemplo, a gente vai trabalhar isso terapeuticamente, a pessoa, sei lá, esquece de pagar uma conta, a pessoa não cuida da casa, a pessoa esquece de ter um cuidado muito precioso, importante com o filho, a pessoa. Então, assim, ela tá o tempo todo se infantilizando. Ela tá convidando aquela pessoa a controlar ela e a subjugar ela. Então, a gente precisa ter esse olhar responsável. A gente pode reclamar e colocar limite? Claro, mas a gente precisa perceber se a gente está sendo coerente. Se a gente está sendo coerente, se a gente está agindo de forma para que aquela pessoa realmente respeite o meu limite. Então, eu preciso colocar limite e agir de forma responsável para aquela pessoa, então, respeitar o meu limite. Vice-versa. Vamos lá pro salvador barra perseguidor, que pode ser qualquer um dos dois e que pode ficar variando, né? A pessoa que controla, ela pode ficar variando entre esses dois papéis. Então, eu vou e reclamo. Ah, essa pessoa não dá conta de nada, ela não resolve nada, sou sempre eu que resolvo, sou sempre eu que faço e etc, nananã. Mas aí quando a pessoa faz, eu tô lá criticando, olha, essa não é a melhor forma de você fazer. Aí a pessoa vai lá, sei lá, cuidar do filho. Nossa, mas você tá fazendo tudo errado, não é assim que faz. Ou deixa eu te... Não precisa fazer, não, deixa que eu faço pra você. Né, sei lá, eu quero que a pessoa... a gente vai fazer uma viagem, né? Aí a pessoa não, sei lá, eu quero que ela me ajude. Ai, porque sempre eu faço sozinha, etc. Esse é o salvador, ou o perseguidor falando. Sempre eu que faço tudo sozinho, sempre eu que sou... E aí, quando a pessoa vai fazer, eu tô lá criticando, desqualificando, perseguindo. E aí, veja, eu tenho que perceber que eu tô sendo incoerente. Porque se eu tô querendo ajuda, eu tenho que entender que a ajuda vai ser do jeito que o outro tem pra ajudar, e não da forma que eu acho melhor. Então, o salvador e o perseguidor, ele tem muito essa tendência de querer definir e que seja exatamente do jeito que ele quer. E não tem esse respeito sobre a individualidade do outro. Então, gente, o que eu tô querendo dizer é que as duas personalidades são personalidades feridas, adaptadas, que se alimentam desse lugar, ou seja, existe um benefício dentro dessa minha insegurança, tem um benefício, que é qual? Qual é o benefício da vítima? O benefício da vítima é: eu não preciso me responsabilizar, tem sempre alguém fazendo por mim, ou tem sempre alguém que eu posso projetar e lançar a responsabilidade. Benefício, tá, gente? Porque isso na verdade não é saudável, mas dentro do meu processo adaptativo isso é um benefício. Qual é o benefício do salvador barra perseguidor? Ele tá sempre no controle, as coisas acontecem sempre do jeito dele. Então, a sensação de que se eu tô controlando, eu tô seguro, né? Então, é a partir a minha segurança vem a partir do controle, a partir de eu estar falando como as coisas devem acontecer. Então, existe esses... Calma aí. Não sei se... Acho que voltou. Voltou? Que deu que tava pausado aqui. Só me falem se voltou. Bom, vou continuar. Não sei se voltou, mas acho que sim. Então, o que que acontece, gente? Existe um benefício, que é um benefício destrutivo, na verdade, né? Ah, obrigada, gente. É porque demora um pouquinho a transição aqui. Obrigada pela resposta. Então, existe um benefício, né? Que é um benefício para essa personalidade adaptada e sobrevivente. Não é um benefício real, autêntico e saudável. É um benefício para a criança ferida, para o adulto ferido. A gente fala assim, né? Que todo adulto adaptado mantém uma criança ferida dentro de si. Porque o que faz a gente buscar um processo adaptativo, gente, e aí a gente acaba se extinguindo uma parte da gente, né? Abrindo mão de uma parte da gente pra gente se adaptar, é uma criança ferida, é uma criança que foi reprimida, é uma criança que se sentiu ameaçada, é uma criança que aprendeu padrões disfuncionais e destrutivos. Então, a gente é adaptado, né? A gente se adapta, esses benefícios é para esse adulto ferido, é para essa criança ferida, para esse adulto adaptado, esses benefícios, porque na verdade esses são malefícios. Quais são as perdas de cada um? Bom, a vítima tem a perda da sua autonomia, do seu poder pessoal, da sua decisão na vida, né? O salvador barra perseguidor tem vamos até separar um pouquinho, o salvador, né, que é essa pessoa que tá sempre fazendo pelo outro, que tá sempre resolvendo pro outro, ele fica sobrecarregado, né, ele fica sem apoio, sem suporte,
não tem uma outra pessoa ali pra dar apoio e suporte pra ele, porque é isso, né? Ele sempre sente que não pode confiar no outro, de que ele tem que estar resolvendo tudo sozinho, e então ele vai ficar sobrecarregado. Isso a médio e longo prazo é um problema. É um problema. Eu recebo muitos adultos sobrecarregados, né? Porque não tem um parceiro, tem um filho, né? Mas que participam ativamente desse processo, né? Não são vítimas desse processo, assim como essa pessoa que se adapta como vítima também não é vítima, né? Ela tem esses benefícios e ela mantém esse processo, né? Então, fica sobrecarregado, fica sem apoio. O perseguidor, né? Que são pessoas mais críticas, ficam mais solitárias, né? Porque ninguém gosta de ficar próximo de uma pessoa persecutória, né, gente? Então essa pessoa fica mais abandonada, fica mais solitária, né? Ela sempre não consegue estar de bem com a vida, não consegue estar leve na vida, porque é uma pessoa que tá sempre olhando, né, pro ruim, pro erro, pra dificuldade. E se a gente tá sempre olhando pro problema, pro erro, pra dificuldade, não vai ter relação e não vai ter situação na vida que vai ser boa o suficiente. Porque não existem situações perfeitas, muito menos relações perfeitas, né? Então o perseguidor, ele fica com esse peso na vida, né? Então veja, são todas situações destrutivas, aonde eu vou estar tirando uma parte de mim, lançando no outro e vice-versa. Então, a vítima fica sem essa parte que a gente chama que é a parte do adulto, e o salvador/perseguidor fica sem essa parte da criança. O que tá ali na criança, gente? As nossas necessidades básicas emocionais, né? Tá na nossa criança, as nossas emoções, né? Então, veja, essa pessoa que é salvadora, que é perseguidora, ela fica sem o espaço de expressar as emoções dela, né? Porque ela sente que ela tem que estar o tempo todo forte na vida, então tristeza, medo, ela não consegue expressar. Ela fica sem atender as necessidades básicas emocionais dela, que é ela receber, que ela poder receber da pessoa, que ela ter suporte, que ela poder relaxar, o confiar, gente, é tão importante na nossa vida, né? Senão a gente tem que dar conta de tudo sozinho, é muito pesado. As parcerias têm que servir exatamente de suporte. Veja, uma outra forma de complementação nessas personalidades. Uma pessoa é muito emocional, a outra é muito racional. Então a gente não consegue se entender, né? A gente não consegue se entender porque o outro só tem um olhar sobre o que é racional, sobre qual é a coisa mais prática, e o outro tem um olhar mais da necessidade. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de que o homem é o racional e de que a mulher é emocional, né? Mas isso acontece ao contrário também, tá, gente? Não tem uma rigidez quanto a isso. Então, vamos colocar assim. Aí, por exemplo, o homem fala: não, mas olha só, é muito mais prático se você for fazendo isso e eu for fazendo aquilo, entende? Porque aí a gente tem mais agilidade, a gente nananã. E aí, às vezes, a pessoa que tá muito no emocional não gosta porque fala: mas aí a gente não vai estar junto nunca, e aí a gente não vai estar. Veja, a gente precisa encontrar um meio termo. O racional é super importante, é importante que a gente pense, tenha soluções inteligentes, né, e saídas, e veja a vida, né, de uma forma resolutiva. Mas o emocional também é muito importante. Eu costumo falar para as pessoas que é muito racional, né? Nem sempre as nossas necessidades emocionais vão ser o mais prático, realmente, né? Não vai ser o mais prático. Então, acontece que quando a gente fica, gente, partido na nossa humanidade, quando a gente só tem uma parte de nós, porque a gente é tudo, né? A gente é capaz, a gente é incapaz, a gente dá conta, a gente não dá conta, a gente precisa de apoio, a gente dá conta sozinho, né? A gente faz de uma forma melhor, tem gente que faz de uma... Às vezes a gente faz de uma forma melhor, às vezes o outro faz de uma forma melhor do que a gente em outras coisas. Então a gente é tudo. A questão é que a sobrevivência faz a gente reconhecer apenas uma parte da nossa humanidade. Ou seja, a gente tem necessidades, a gente precisa de apoio, assim como a gente também tem capacidades e também tem poder pessoal. Mas a vida, ela é múltipla, né? Vão acontecer situações e situações na vida que uma hora eu vou estar dando apoio, eu que vou estar ajudando, e outra hora que eu vou precisar ser ajudada e vou precisar receber apoio. E a questão é que esse aspecto, essa busca por sobrevivência que a gente acaba passando, faz a gente reconhecer apenas uma parte da nossa humanidade, né? E isso gera um problema enorme para nós mesmos, na nossa relação com a gente, independente da gente ter uma relação ou não, né? Independente das nossas relações externas, isso gera um problema com a gente e faz a gente ficar tentando buscar e reconhecer essa outra parte que nos faz falta no outro. Então a gente passa a vida inteira buscando isso. Então vamos dizer assim, eu agora num outro âmbito, né? Eu sou uma pessoa que vivia um abandono emocional. Eu me sentia abandonado pelo pai ou pela mãe, seja porque essa pessoa realmente me abandonou, seja porque essa pessoa não me dava atenção. Aí quando eu não consigo me preencher de mim, eu vou ficar a vida inteira buscando pessoas abandonadoras
e tentando conquistar essas pessoas abandonadoras, porque eu tô projetando uma coisa que aconteceu lá na minha vida, um aprendizado, uma circunstância, uma situação, na minha vida atual. Eu não tô ainda autônoma nisso. Eu ainda tô buscando o meu valor a partir do outro. Eu ainda tô buscando a minha completude na minha humanidade, que eu não reconheço em mim, no outro. E aí, gente, isso gera problemas difíceis. Quando eu fiz aquela live, né, falando sobre comunicação, eu lembro que eu pensei sobre isso, e eu pensei, eu preciso fazer uma live sobre isso, porque veja, como é que vai ter comunicação se a minha expectativa de vida é totalmente diferente da sua? Não tem. Então a gente precisa de paciência, a gente precisa de empatia, a gente precisa desenvolver a capacidade de sentar, conversar, olhar um pro outro, tentar compreender a dor do outro, né? E poder dividir as responsabilidades, abrir mão um pouquinho do ego, quem é salvador, abrir mão um pouco mão do controle, abrir mão um pouco, né, da vitimização, se responsabilizar um pouco mais quem se vê de forma mais vítima, para que a gente consiga chegar num lugar, né, de cordialidade, de encontro, de troca. Isso é fácil? Não é. Mas é isso, é uma conquista na vida, né? Eu costumo falar assim, que uma relação saudável, gente, precisa de investimento, precisa de tempo, investimento, conversa, né? Não ache que as pessoas vão vir prontas, né? Então eu vou encontrar uma pessoa que vai ser maravilhosa, vai estar pronto pra mim, eu vou estar pronto pra ele. Não, a gente não investe, por exemplo, na nossa vida profissional pra ter reconhecimento, a gente não precisa gastar tempo, estudar, dinheiro, tudo. É a mesma coisa numa relação. A gente precisa investir tempo, a gente precisa parar, conversar, refletir. Às vezes eu falo assim para as pessoas, né? As pessoas trazem problemas familiares. Eu falo, mas vocês fazem reunião de família? Vocês sentam a família e conversam sobre as coisas? Filho, mãe, pai, todo mundo junto? Não faz. A gente não tem essa cultura de conversa. Então aí tudo vira briga mesmo. E aí a gente não consegue encontrar esse espaço, né? Precisa ter coragem pra gente se responsabilizar. Eu acho que esse é um aspecto importantíssimo. Enquanto a gente tá em nível de sobrevivência na vida, a gente não vai querer olhar para os nossos erros, pra nossa responsabilidade, pra nossa humanidade. A gente vai estar querendo só jogar em cima do outro, e isso diminui ainda mais a possibilidade dos vínculos. Desculpa, gente, meu despertador. Isso diminui ainda mais a chance. Vou deixar salvo, tá, Rodrigo? Isso diminui ainda mais a possibilidade das relações darem certo, porque um lança pro outro. E aí, gente, de novo, não é porque um é melhor que o outro ou pior do que o outro. É porque cada um precisa olhar e ter consciência de si. A gente precisa olhar às vezes e falar, cara, eu passei da mão, ou eu critico demais, eu percebo demais, ou eu fico colocando uma responsabilidade que na verdade é minha. A gente precisa ter essa coragem, e eu costumo falar assim, fazer uma análise pessoal de si, conseguir reconhecer as suas dificuldades, os seus defeitos. Facilita quando você entende que você faz parte de um processo. De você entender que você se definiu a partir daquilo ali, né? A partir de dores, a partir de referências. Então, da mesma forma que isso foi um processo para você chegar até aqui, pode existir um processo para você mudar. Só que o primeiro processo pra gente mudar, gente, é o reconhecimento. Então, eu costumo falar que quando a gente tem uma boa autoestima, quando a gente sente que a gente tem valor próprio, que o nosso valor não define da gente ser perfeito, que o nosso valor não define da gente nunca errar, a gente consegue olhar para os nossos erros com mais leveza, com mais tranquilidade. E, cara, isso é poder pessoal. A gente se resolver na vida, a gente se responsabilizar pelas nossas coisas, é poder pessoal. Só faz isso quem tem boa autoestima. Quem não tem uma boa autoestima vai continuar fugindo da responsabilidade, lançando pro outro e continuar desqualificado na vida, né? Veja, no fim das contas, né, gente, tanto o padrão da vítima, quanto o padrão do salvador, quanto o padrão do perseguidor, fica se sentindo vítima do mundo e da relação. Porque fica achando que é o outro que faz o mal pra ele. E não percebe que, na verdade, nós mesmos nos posicionamos e alimentamos. A gente alimenta, a gente convida o outro. A gente convida o outro para nos salvar e para nos perseguir. E a gente convida o outro, né, para que a gente controle, para que a gente continue sobrecarregado. Quando a gente fica sem dar espaço para que o outro tenha controle, tenha opinião, tenha decisão na vida. E isso é uma perda pessoal para nós, tá? Então, assim, esse é um tema bastante vasto. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer lives separadas, né, sobre cada um desses aspectos, tá? Assim, eu posso fazer uma live separada falando só sobre esse padrão da vítima, uma live separada só falando sobre o padrão do salvador e uma live separada falando só sobre o padrão do perseguidor, porque existe toda uma questão e assim, muita
profundidade nisso, eu queria trazer esse aspecto pra vocês, porque nesse momento, né, eu tô percebendo, é isso, assim, as relações estão muito impactadas e as relações hoje, gente, com tudo que tá acontecendo, elas são uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter, porque é onde a gente vai receber nutrição, onde a gente vai compartilhar, é onde a gente vai ter apoio, dar apoio, né? E se elas estão abaladas, se elas estão destruídas porque tá todo mundo mais estressado, tá todo mundo mais impaciente, já tem todo esse padrão, eu acho que assim, nesse momento de isolamento, todos os defeitos ficam muito mais evidenciados. Então, os salvadores estão reclamando muito mais das vítimas. E as vítimas estão lançando muito mais pro salvador, né? E aí, muitas vezes, a vítima tem uma atitude meio passivo-agressiva, né? E o salvador e perseguidor têm atitudes também agressivas. E aí é isso, né? Nossas relações acabam se tornando mais uma coisa contra a gente. Então a gente já tem que lidar com a pandemia, a gente já tem que lidar com o medo do vírus, a gente já tem que lidar com crise econômica, a gente já tem que lidar com perdas e frustrações, né? Eu vou estar falando isso na quinta-feira na próxima live, tá? Um pouquinho sobre como lidar com essas perdas e frustrações. E aí agora a gente ainda tem que lidar com relações disfuncionais, destrutivas, tá, gente? Então que essa seja uma possibilidade, não porque isso é fácil, porque vai se resolver na primeira sentada e conversada, mas para que isso seja o início, um start, né? Que possa ser um start. Eu acho que às vezes as relações continuam muito em padrões destrutivos porque a gente na vida acaba, a gente ali às vezes tem um probleminha, mas logo a gente tá envolvido com outras coisas, a gente tá envolvido com o trabalho, a gente tá envolvido, a gente tá saindo pra se exercitar, a gente tá resolvendo coisa de casa, a gente tá vivendo outras coisas e a gente se distrai muito, né, disso. Então agora tá ficando mais evidenciado. Então se tá gerando mais incômodo, eu costumo falar assim pros meus clientes, o incômodo ele é bom porque ele faz a gente se movimentar e que a gente tem um movimento construtivo e não um movimento destrutivo a partir desse incômodo, tá bom? Para que a gente possa desenvolver melhor e mais as nossas relações, né? Às vezes são pessoas que se gostam muito, pessoas que são muito legais, mas que dentro dessa complementação acabam se destruindo. E aí eu acho que vale a pena essa reflexão, tá bom? Eu vou ler agora um pouquinho da... Gente, eu falo que eu nem vejo o tempo passar. Pra mim, assim, tinha dado 20 minutos. Já deu uns 40, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui um pouquinho. Ah, tá. Eu ia falar lá no início, né? Rapidinho, gente, que é do Biratã, né? Eu queria te perguntar, meu filho tem 14 anos, está com ansiedade nesse período da crise, ele está muito estressado por motivo de ficar em casa. Olha, Biratã, isso realmente acontece, né? E aí eu vou até estar falando um pouquinho na live de quinta-feira, um pouco sobre esses acordos que a gente vai precisar fazer com nós mesmos para lidar com as frustrações. Porque as frustrações são reais, né? Não tem como a gente romantizar o que tá acontecendo, né? As pessoas estão perdendo, às vezes, o vínculo, o contato, né? Ah, era tão bom ir encontrar meus amigos, ou era tão bom jogar meu futebol, era tão bom ir pro meu trabalho, encontrar pessoas, etc. Então, tem perdas, realmente, né, em toda essa situação, e a gente vai precisar desenvolver uma sabedoria para lidar, né? Assim, para não ficar no 8 no 80, né? Então, assim, encontrar uma forma, né, um acordo comigo mesmo, para que eu encontre um lugar, para que essas perdas não sejam totais, né? O que eu posso te sugerir, né? É conversar, é ouvir, é ser paciente, abrir espaço para ele falar. Às vezes a gente fica numa ansiedade de resolver o problema do outro, né? Mas às vezes só da gente escutar, da gente valorizar, da gente compreender, isso já ajuda muito também, tá? E, claro, né, se ele topar, né, um processo terapêutico também sempre é muito indicado para que esse processo de ansiedade dele não se torne um sofrimento muito forte a ponto de gerar, às vezes, uma crise de pânico, alguma coisa desse sentido, né, gente? A gente pode buscar terapia, apoio, ajuda antes de viver o pior, né? Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Eu tô assim, a Ana falou. Tem que vir para somar e não para depender do outro, é verdade. Mas assim, isso é aprendido, né? Então todo mundo precisa se olhar, porque em algum grau, algumas pessoas de forma mais forte, mas em algum grau, a gente aprende a ficar condicionado e codependente. Então é importante, eu tenho vários vídeos, gente, falando sobre codependência lá no meu canal, tá bom? Então vão lá assistir. Como superar o apego? Veja, Renata, o apego está exatamente relacionado com essa codependência. Então, muitas vezes a gente gera
primeiro, tem a questão do sofrimento. Então, assim, eu terminei uma relação. Gente, eu vou sofrer. É doído, né? Existe toda uma frustração de expectativa que eu tinha naquela relação, né? Do que eu buscava naquela relação e etc. Mas existe toda uma parte também que pode estar disfuncional. Enquanto qual é o lugar dessa relação na minha vida. Então, muitas vezes as relações ocupam um lugar na nossa vida que não deveria estar ocupando, que é a gente que deveria estar ocupando, né? Então, um lugar de valor. Então, eu sou como o outro me trata ou o que o outro define de mim. Então, se o outro fala alguma coisa ruim ou, né, tem uma atitude destrutiva comigo, é porque eu não tenho valor. Então, essas misturas, né, isso tudo é processo de codependência e que geralmente acontece a partir de uma complementação. E aí a gente precisa trabalhar, ver o que eu tô lançando pro outro que na verdade eu tenho que ter em mim, né? Que às vezes são valores, são capacidades, são responsabilidades. Sempre fui de fazer tudo. Pois é, Márcio, então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz tudo numa ansiedade de agradar, de ajudar e etc, mas acaba gerando uma dependência no outro ou até tirando do outro a responsabilidade de também fazer por você, tá? Então, sinta merecedor de também que os outros também façam por você para que você tenha um equilíbrio aí nas relações. Eu não consigo tomar decisões nenhuma sobre a minha vida e ao mesmo tempo faço tudo, tô confusa. Tá, Renata, olha, você pode, o salvador muitas vezes ele tem dificuldade de cuidar de si. Então você pode estar num padrão salvador e ter dificuldade de tomar decisões na sua vida pessoal. Isso pode acontecer, né? Então às vezes eu tenho uma facilidade enorme de resolver a vida do outro, de ajudar o outro, de encontrar soluções pro outro, mas tenho uma dificuldade de responsabilizar por mim. Tá? Então, assim, esses processos são bem subjetivos, tá, gente? As pessoas vivem isso de forma muito diversa, tá? Tô igual a Renata. E aí, às vezes, entra um jogo um pouco psicológico com a gente mesmo, né? A gente salva o outro, né? E aí a gente não consegue resolver a nossa vida pessoal e a gente fica se vitimizando um pouco com isso, né? Então a gente precisa buscar um equilíbrio entre a energia que a gente gasta com o outro e a energia que a gente gasta com a gente, tá? Trabalhar um pouquinho mais a autoestima, o poder pessoal, né? O merecimento para poder gastar mais energia consigo. É o que eu falei, o Salvador, gente, ele também é um sobrevivente. Então ele tá fazendo aquilo ali por uma codependência, ele tá fazendo aquilo ali pela fantasia de que é isso que dá valor para ele. Então às vezes ele fica tão empenhado em viver a vida do outro que não vive a sua própria vida, tá? Qual melhor, enxergar perfeição ou defeito? Nenhum dos dois, porque na verdade, assim, a perfeição, gente, é você colocar aquela pessoa, vamos dizer assim, num patamar irreal. E ninguém é perfeito. Então, nenhum dos dois é bom. Se você só enxerga defeito e se você coloca aquela pessoa como num patamar, assim, maravilhoso e etc., você não tá conseguindo ser realista, adulto, maduro, né? Se relacionando de uma forma saudável. Quando você coloca uma pessoa lá no patamar altíssimo, né? Onde aquela pessoa é perfeita e maravilhosa, veja, no momento que ela tiver uma atitude desqualificativa com você, você não vai conseguir nem questionar, nem se proteger em relação a isso. O que é normal, as pessoas vão ter momentos que elas vão ser desqualificativas e etc, vão ser críticas, e a gente precisa, né, colocar aquela pessoa dentro de um patamar humano. Geralmente a gente já coloca aquela pessoa num patamar acima porque a gente já se vê abaixo, né? Então a gente fica projetando nela toda a perfeição enquanto a gente só percebe na gente imperfeição. Então a gente precisa melhorar a nossa autoestima e olhar para o outro de forma mais real, né, para que a gente tenha ali um patamar de igualdade. Penso que os direitos são iguais. Quando um está na dificuldade, o outro ajuda e vice-versa. É verdade. Essa é a busca, né? Vou deixar a live salva. Verdade, eu pensava de uma forma, depois que comecei um relacionamento, percebi como o diálogo e a compreensão são extremamente importantes para fazer dar certo. É verdade. E de novo, né, gente, não só as relações de parceria, né, amorosa, mas também as relações familiares, né? Então, assim, às vezes os filhos vão ter raiva da mãe porque sentem que a mãe tá, sei lá, sempre lá resolvendo as coisas por ele, ou que o pai tá sempre lá criticando, ou vice-versa. E aí a gente precisa ouvir esse filho para entender, para dar um pouco mais de autonomia, né? E os filhos vão precisar perceber como que eles se boicotam, né? Para que os pais não tenham confiança e continuem ali salvando ou criticando. Então essas conversas ajudam muito nesse processo de autopercepção. A troca, né, gente, eu costumo falar isso, assim, não tem um lugar onde a gente se perceba mais, senão numa relação, desde que a gente tenha disponibilidade para isso. Então a conversa ajuda muito nisso, né? Que bom que vocês estão gostando da live.
Eu crio expectativas demais, como converter isso? Então, é você perceber, dentro dessas expectativas, né? É você perceber o que é seu, o que não é do outro. Porque se essas expectativas estão disfuncionais, é porque você provavelmente está projetando no outro alguma coisa que você tem que resolver em você, né? Então, por exemplo, vamos colocar isso em termos práticos. Ah, essa pessoa, por exemplo, não me liga, não me liga muito, ou não me manda muita mensagem, etc. E aí eu fico com raiva, eu queria que essa pessoa fizesse. Aí veja, eu tô lançando uma expectativa que na verdade é uma necessidade minha. E aí eu preciso olhar, por que eu tenho a necessidade dessa pessoa o tempo todo tá confirmando que gosta de mim? Por que o fato dela me mandar menos mensagens do que eu gostaria, ou me ligar menos do que eu gostaria, me faz ter a sensação de que eu não sou tão amado? E aí veja, isso é uma questão sua. Aí você precisa encontrar o seu valor, entender na sua história de vida como é que você chegou a essa imagem. Muitas vezes, gente, entra um aspecto até um pouco mais complexo, que é assim. Eu fui abandonado e isso definiu a minha autoimagem. Então eu comecei a ter a sensação de que eu não mereço uma relação, eu não mereço ser amado, eu não tenho valor o suficiente, eu não sou bom o suficiente para ser amado, né? E aí é como se eu ficasse o tempo todo tentando conferir isso. E aí na hora que a pessoa não faz da forma que eu quero, porque eu tô cheia com expectativas altíssimas, isso serve exatamente para eu conferir o que eu não tenho valor, para eu ficar na ansiedade, para eu ficar angustiada, a partir daquele padrão anterior, passado, né, da minha história de vida, que ainda não foi resolvido e que eu preciso resolver, tá? Senão a gente acaba entrando na relação muito exigente, né, e isso acaba boicotando as relações, tirando a leveza e a autenticidade das relações. Cada um está em um processo, tá bom. Relações disfuncionais dentro de casa, pais e filhos, exatamente, preciso olhar para isso também. Reformulando minha pergunta, como superar o apego depois do término do namoro? Então, aí, Renata, isso é uma coisa importante, né? É você exatamente conferir, né? Qual a projeção, qual parte de você lançou para ele que você precisa resgatar para você. Você é inteira. É bom a gente namorar, é uma necessidade básica a gente ter troca, a gente ter amigo, a gente, né, ter trocas. Muito das relações vão atender as nossas necessidades. Mas, às vezes, né, tem aspectos das nossas necessidades que precisam ser atendidas pela gente e que a gente fica projetando nas relações. Então, a gente precisa encontrar esse espaço, esse limite, né, entre o que eu tenho que resolver e o que eu posso verdadeiramente esperar de uma relação. Então busque, né, se você tá num apego muito disfuncional, de não conseguir resolver. Primeiro, veja, né, se você tiver terminado essa relação há pouquíssimo tempo, respeite o seu tempo de luto, né, é natural. Agora vá construindo na sua mente quais as partes de você que você lançava para esse outro e que você precisa resgatar para você mesmo. Então, assim, as relações, gente, servem para que a gente atenda e troque, né? E não para que a gente seja. O ser é algo inerente a nós. Eu sou. Então você já é tudo. A questão da projeção e da complementação é exatamente essa. É eu lançar uma parte da minha essência no outro, né? E aí isso acaba me gerando uma relação disfuncional, um apego exagerado, né? Que é um pouco do que você está trazendo. Dri, muitas. Ai, Vânia, que saudade, que bom que você tá gostando. É difícil mesmo, né? É difícil, precisa começar, precisa investir, gente. É isso, né? A gente se responsabilizar e investir nas coisas da nossa vida para que a gente possa ter conquistas. Uma relação saudável é uma conquista. Tá bom, gente, que bom que vocês gostaram, tá? Eu não vou conseguir responder tudo, né? Porque senão a live fica muito longa. Mas eu vou, tá salvando a live, vou estar postando lá no YouTube, tá? O link do meu YouTube tá aqui na descrição. Me ajudem a divulgar, mandem pros seus amigos, né? Divulguem no Instagram de vocês. Toda terça e quinta às 19h30 eu tô fazendo as lives, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho com essa reflexão. Ela é profunda, né, gente? Então eu tento aqui me expressar da forma mais... Pronto, voltou. Eu tento me expressar aqui da forma mais didática possível. Espero que vocês consigam absorver um pouquinho. Realmente não é uma coisa fácil, né? Mas essas lives e os vídeos servem um pouco como um start, servem um pouco como a gente tomar consciência e essa consciência me faça ter algum movimento na vida, tá bom? Fabi, eu sou de Brasília e faço atendimento online, sim. Qualquer coisa é só me mandar mensagem que a gente vai conversando. Ah, deixa eu ler a última frase, que essa frase final eu amei e tem tudo a ver com o nosso tema. Então, olha só, a frase é da Virginia Satir. Eu descobri ela e tô gostando muito, né, das coisas que ela traz. Então, olha só.
Eu quero amar você sem apego. Exatamente, o apego é isso, tá, gente? É a confusão entre a minha individualidade e o outro. Eu tá lançando no outro, né, uma expectativa disfuncional que, na verdade, eu deveria estar resolvendo em mim. Isso é o apego. Então, eu quero amar você sem apego, para apreciá-lo sem julgá-lo, né? Porque, veja, o julgamento tá muito no Salvador. Desculpa, continuando. Para encontrá-lo sem sobrecarregar você. Ou seja, eu poder encontrar e ter troca sem lançar para o outro uma responsabilidade que é minha e deixá-lo sobrecarregado. Para convidá-lo sem insistência, ou seja, o respeito, a individualidade. Eu não ficar tentando atender de qualquer forma a minha necessidade e ficar ultrapassando os limites do outro numa insistência. Para deixá-lo sem culpa. O Salvador, ele tem muita culpa, né? Ele tem muito esse sentimento de que ao dizer não, né, ao colocar um limite, ele tá sendo abandonador e aí ele fica numa culpa e aí fica ultrapassando seus próprios limites. Para criticá-lo sem censurá-lo. Então veja, a crítica é a gente fazer um alerta de uma coisa que a gente percebe e que a gente percebe que é disfuncional na relação ou na pessoa, mas sem censurá-lo, né? Sem definir ele como aquilo, né? Sem julgá-lo, sem julgar a pessoa a partir daquilo. Para ajudá-lo sem diminuí-lo, que é exatamente essa questão que a gente estava trabalhando, né? O limite entre ajuda e entre ficar fazendo tudo no lugar do outro. Se você quiser me conceder o mesmo, então podemos realmente nos unir e ajudar um ao outro a crescer, que é, na verdade, né, gente, o grande propósito de uma relação. É a gente poder crescer e se desenvolver junto. Isso a partir, sim, de conflitos. Vai ter momentos que vão ser doídos, vão ter momentos... Assim como vão ter momentos que vão ser gostosos, etc. Então, a questão não tá, né, na briga ou no problema, e sim o que a gente faz com isso. Como que a gente lida com isso, tá bom? Ai, que pena que tá travando. Mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho aí da mensagem, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo, obrigada pela companhia, né? Obrigada aí pela troca, tá bom? Eu gosto muito de fazer as lives por causa disso. E vai estar salvo lá, hoje ainda ou amanhã eu tô postando lá no YouTube, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo e até quinta!